Boa tarde a todos, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Temos uma live hoje, tem tanto tempo que eu não faço live, hein? Vamos falar um pouquinho essa semana e a próxima, esse final de ano, sobre alguns temas bem pertinentes para essa hora. Manda aí um aviãozinho pro pessoal. Convido o pessoal para participar. Eu tenho aqui hoje comigo um médico. Vou falar com alguns médicos esses dias para a gente poder entender o quadro inteiro. De tudo que está acontecendo com relação à questão da saúde. Vou dar mais um minutinho para a gente começar, esperando o convidado também aparecer. Assim que ele me solicitar aqui, nós já vamos introduzi-lo. Doutor Albert, se estiver aí, manda um alô, um sinalzinho, uma mãozinha, para a gente poder começar. Sejam bem-vindos todos. Manda aí um aviãozinho pro pessoal. Convido o pessoal para poder participar. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho também da vacina. O pessoal está realmente com dúvidas com relação a essa questão da vacinação. São 12:03. Então, gente, estamos aqui começando uma nova live para falar de assuntos pertinentes ao momento. Vivemos um momento desafiador. Estou esperando o convidado se manifestar aqui, o Dr. Albert, para poder começar. Se o Dr. Albert estiver por aí, puder mandar um alôzinho, eu consigo lhe introduzir a partir do alô. Sim. Tô no ar. Boa tarde, Dr. Albert Dixon. Boa tarde, Pastor JB, tudo bem? Estou só me ajeitando aqui para a gente começar essa live. Obrigado. Desculpa o atraso, é porque eu estava me adaptando aqui. Deixa eu só ajeitar aqui. Tudo bem? Brasília é muito quente? Brasília está um pouco quente, mas está normal para nós. Deixa eu só ajeitar aqui esse... Tem que baixar mais aqui. Acho que dá para começar agora. Tudo bem aí?
Olá, doutor Albert, Podemos... você é médico oftalmologista e está trabalhando bem efetivamente sobre a questão do Covid-19 e a sua prevenção, profilaxia, pós-Covid, toda essa situação que a gente está vivendo. Como é que caiu isso no seu colo? Você que trabalha com oftalmologia, como é que você entrou nessa seara? É verdade. Eu sou oftalmologista, eu fiz uma pós-graduação há algum tempo atrás de fisiologia humana para entender um pouco sobre o corpo, né? 2 anos estudando isso. E em seguida fiz uma de nutrologia para entender sobre alimentação, sobre o corpo. E eu comecei a utilizar na minha vida pessoal. E há mais ou menos 4 meses eu tive um sobrinho que pegou o Covid, e foi no início da pandemia, aquela onda da OMS de fica em casa, ter falta de ar completa. E ele realmente ficou internado na UTI por cerca de 45 dias, entre a vida e a morte. E eu comecei a estudar sobre esse tema. Esse período eu estava sem atender, sem operar, eu passei 90 dias em casa e eu precisava, na verdade, de algo mais concreto, principalmente em pesquisas científicas, em pacientes. Criamos uma plataforma gratuita através da telemedicina. A Associação Médica Brasileira preconizava para que os médicos, seja a especialidade que fosse, pudessem ajudar o Brasil nessa crise mundial. E eu criei uma plataforma e comecei a estudar sobre a profilaxia, né, que era um tema naquela época ainda muito vago, não tinha pesquisa, isto é, usar o medicamento antes que o vírus chegue até você. E comecei a divulgar a questão do tratamento precoce, quer dizer, o tratamento que a OMS naquela época nem falava, que era exatamente o tratamento no início de todos os sintomas. Eles preconizavam que você ficasse em casa, o vírus ia morrer por natureza pelo próprio sistema imune, e você, se passasse, entrasse na roleta russa e passasse para a fase 3 ou não, você seria internado. Era uma incógnita muito grande naquela época. E eu comecei a defender, juntamente com um grupo de médicos do Brasil, o tratamento precoce e também o tratamento profilático. O precoce, muitos defenderam, o profilático, menos. Então, agora tem um grupo já a nível americano, a nível aqui do Brasil, depois de sair as pesquisas científicas, que preconiza o tratamento profilático, que é o que eu tenho hoje de mais pacientes que eu trato. Eu tenho hoje cerca de 20 mil pacientes que eu trato apenas com profilaxia. E o resultado é muito bom. Eu nunca tive nenhum óbito de mais de 40 mil pacientes que eu atendi no Brasil. Só nos Estados Unidos tem mais de 4 mil pacientes que eu atendo lá. Isso de forma gratuita e voluntária. Então, isso é importante dizer, JB, que isso tudo eu nunca... O pessoal até manda. Ei, manda o número da conta aí para eu mandar um dinheiro. Eu nunca recebi nada. Eu acho que Deus tem sido generoso comigo e com a minha família, e isso faz com que eu possa brilhantar e ajudar muitas pessoas no Brasil. Excelente. Doutor, vamos por parte aqui. Eu acho que existem algumas questões para serem levantadas. Eu queria falar um pouquinho sobre tratamento precoce, profilaxia, pós-Covid e a questão da vacina. A primeira questão relacionada ao tratamento precoce, né, que não foi um protocolo adotado pelos estados e municípios, mas que desde o início foi incentivado pelo governo federal, não na pessoa do Mandetta, mas na pessoa do presidente, com a hidroxicloroquina, azitromicina, zinco, e agora com a perspectiva da ivermectina, né, como parte do tratamento precoce, como também da profilaxia. Você acabou de dizer que esse negócio de deixar o vírus curtir o seu tempo, aí, o seu prazo, não funciona. É uma irresponsabilidade deixar o paciente sob simplesmente aquela fala do Mandetta, né? Se você sentir falta de ar, fica em casa e depois vai para o hospital. Tratar Covid-19 com analgésico e esperar o ciclo do vírus vencer é uma atitude médica irresponsável? Na verdade, cada médico ele tem a autonomia de fazer o que quiser, né? A Associação Médica preconiza isso. Eu, particularmente, sou contra essa leitura do ex-ministro. Por quê? Vou explicar por quê. Primeiro, o nosso sistema imunológico ele é preparado para matar qualquer coisa, protozoário, bactéria, vírus. Só que a gente não entende do nosso sistema imunológico. Porque o sistema imunológico,
de uma criança é diferente de um adolescente, que é diferente de um adulto. O que depende do sistema imunológico? Por exemplo, o paciente que tem anemia. 40% da população brasileira, entre 20% e 40%, tem anemia. O paciente anêmico, o sistema imunológico está travado, está para baixo. Paciente que tem deficiência de vitamina D3, 30% a 40% do Brasil tem, talvez até mais, 50%, uma deficiência enorme de vitamina D3, que eu vou explicar daqui a pouco. Uma das formas melhores para se prevenir exatamente o coronavírus é exatamente aumentar os níveis de vitamina D3 justificativamente, cientificamente. Então, assim, isso aí já leva a crer que a população do Brasil tem diabetes. Então, o paciente com diabetes tem deficiência do sistema imunológico. Então, é uma roleta russa. Então, para evitar que exatamente isso aconteça, que o paciente, ele não sabe nem como é que está o sistema imunológico dele, mas é uma coisa muito simples e prática para saber. Se você gripa durante o ano pelo menos 2 ou 3 vezes por dia, seu sistema imunológico, por ano, seu sistema imunológico está para baixo. Então, geralmente, não é para gripar. Então, assim, o paciente que gripa muito, ele tem uma tendência a ter o sistema imunológico mais enfraquecido. Eu acredito que 40% da população brasileira tem um sistema imunológico enfraquecido. Então, diante disso, é mais profilaxia, não vai matar ninguém, né? As medicações não matam, as medicações só ajudam o sistema imunológico. Então, é melhor fazer o uso profilático da medicação para que você não tenha uma surpresa desagradável. Isto é, pegar o Covid e evoluir de fase, da fase 0 para a fase 1 e da fase 1 para a fase 2 e 3 e, por consequência, entubar e o risco de 50% ir-se embora e 50% voltar para o seio da sua família. Então, assim, para evitar risco, o que eu preconizo com meus pacientes é exatamente aquela leitura errada da OMS, está totalmente descartado. E hoje a medicina moderna e a medicina que quer salvar vidas, ela preconiza exatamente isso, tratamento profilático e matar o vírus no início da doença, que é o início onde o vírus está enfraquecido ainda. Então, se ele pegar força no corpo, um vírus, ele se multiplica a nível de núcleo em 100 mil. Então, imagine aí, um vírus multiplicar-se em 100 mil, é uma força muito grande dentro do corpo, gerando processos inflamatórios desastrosos que podem levar à morte. Tá. Quando você fala de tratamento profilático, a gente está falando aí de ivermectina. Há estudos in vitro que mostram que a ivermectina foi capaz de anular o vírus em boa parte dos pacientes. Existe até mesmo estudos, 91% de pessoas que tomam ivermectina de maneira profilática que nem adquirem o vírus. Você pode explicar isso para a gente? E caso seja ivermectina, qual é o prazo de tomada? Quantos comprimidos e por quanto tempo? Vamos lá, vamos dividir a live aqui para o pessoal que está entendendo aí. Profilaxia é usar a medicação antes que você tenha a doença. A gente chama de fase 0. Isto é, não tem sintomas. Então, esse é que eu vou explicar agora. Depois nós vamos entrar na fase 1 e 2, que é a fase de sintomas. Eu vou explicar a você. E a fase 3 de intubação e o pós-Covid. A gente vai concluir a live falando de pós-Covid, que é a novidade de utilizando, inclusive, a parte que dá energia e ela vai para o chão, fica fragilizado. Então, nós vamos aqui trazer informações novas para que o paciente possa melhorar esse termo depois de fadiga, porque é o que vai destruir você depois do pós-Covid. Tem muita gente aqui que pegou Covid e totalmente destruído, fadigado, sem ânimo, depressivo, é um grande moído. Então, vamos começar agora sobre profilaxia. Usado é um complexo, na verdade, é um complexo associado de 4 itens, basicamente. Vou explicar item a item até chegar à ivermectina.
câncer de pele. Então é melhor fazer a suplementação da vitamina D. A vitamina D, ela ativa duas substâncias no corpo, pastor JB. Exatamente a catalecibina e a beta-defensina. O que elas fazem? Elas ligada à sirene, ativando para matar o Covid. Então esse é o ponto número 1 da vitamina D. E o ponto número 2 é a beta-defensina, uma substância que ela utiliza dentro do macrófago para perfurar a cápsula que envolve o Covid, o capsídeo que a gente chama. Então esses dois mecanismos de defesa da vitamina D fazem com que nós possamos aumentar a nossa defesa número 1. Então é importante hoje na profilaxia usar a vitamina D. Geralmente eu começo com 10 mil unidades internacionais, associo com vitamina K2-NK7, 100 miligramas, que é uma vitamina que atua como se fosse um GPS, colocando exatamente o cálcio no lugar correto para evitar infarto futuro. Então, nós estamos com problema no som. Tá com problema no som? Estamos com problema no som. O doutor está falando sobre a vitamina D como o primeiro componente importante para... Oi, melhorou aí? Melhorou? Melhorou? Como está o som? Como está o som agora, gente? Oi. Sem áudio, não ouvi o nome do remédio. Muito bom dia. Oi. Olá, pessoal, vocês estão ouvindo? Fala de novo, não está ouvindo. Está ouvindo agora ou não? Melhorou? Eu acho que agora estão ouvindo. Vamos lá, pessoal. Doutor, então você está falando da vitamina D, o primeiro componente da vitamina D na profilaxia. Vamos falar da vitamina D. A vitamina D ela tem uma função importante, juntamente com o zinco, com a quercetina que eu vou falar, zinco, quercetina, vitamina C e também a ivermectina. Então esse é o protocolo profilático. Se você não tem sintoma, você tem que estimular os seus sistemas de defesa. Como eu disse, eu não sei como é que está o meu sistema de defesa, quantidade de soldados que eu tenho no corpo, bom ou ruim. Então, diante disso, nós temos que estimular o meu mecanismo de defesa. Então, a vitamina D é parte fundamental nesse processo. A vitamina D, ela está no sol. O sol entre 10 da manhã e 2 da tarde é a hora onde o sol é melhor absorvido pela pele. Só que tem o contraponto da questão, obviamente, da questão do câncer de pele. Então, a gente manipula a vitamina D. Geralmente é 10 mil unidades, começa. O nível de vitamina D ideal é acima de 50. 60% da população do Brasil está abaixo de 30, então é um nível muito baixo. E a vitamina D, ela ativa duas substâncias, a catalecibina e a beta-defensina. E a catalecibina estimula o fenômeno de quimiotaxia, que faz com que mais macrófagos, que são as células de defesa, consumam o coronavírus. E a outra função, que é a beta-defensina, ela perfura a cápsula do vírus. Então, são fenômenos na parte inicial. Quando o vírus entra, a vitamina D, se está a níveis bons, ele já vai perfurar e evitar que ele evolua o vírus. Então, a vitamina D tem que ser manipulada e tem que ser colocada no sangue todos os dias. É interessante que a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel. Então, ela tem que ser feita não em cápsulas em pó, em sim em cápsulas oleosas. Geralmente em óleo de coco, óleo de abacate. Nas farmácias de manipulação se vende. Então, vitamina D importante. A vitamina D é importante associar com a vitamina K2-NK7, que é uma vitamina que atua como se fosse um GPS, fazendo com que o cálcio vá para o local correto no osso. É interessante observar o zinco. O zinco, é interessante, JB, que o zinco hoje faz parte, inclusive, do protocolo do Ministério da Saúde, o zinco, para o uso da profilaxia do coronavírus, inclusive tratar. Por quê? Porque o zinco, nós temos algumas deficiências, alguns sinais de deficiência do zinco no ser humano, principalmente no homem. Porque o zinco faz parte da produção da nossa testosterona e também do estrógeno nas mulheres. Então, o paciente que tem abaixo de 250 de testosterona, geralmente ele tem deficiência de zinco. O paciente que tem insulina alta, ele geralmente tem deficiência de zinco. A pele ruim, muita espinha, também. Paciente só vive gripado, cabelos e unhas fracas e diabetes, geralmente esse paciente tem uma deficiência de zinco. Como é que você acha o zinco? O zinco faz parte de 350 reações metabólicas do nosso organismo e ele tem uma função importantíssima, porque ele atua como
uma ação de sabotador do vírus. Ele engana o vírus dentro do corpo. Ele como se fosse... Ele tem uma função, a gente chama de função ionófora. Então, essa função do zinco é muito importante para matar o vírus no início. Então, onde encontra o zinco? Vocês lembram do Popeye? Popeye usava espinafre para ficar forte. Então, o zinco está presente no espinafre, na ostra, quem mora no litoral do Brasil. A ostra é muito rica em zinco. E a castanha de caju. Então, a castanha de caju é muito rica em zinco. Então, é importantíssimo usar o zinco ou então manipular o zinco. Geralmente, 40 miligramas a gente usa nas nossas formulações para aumentar a imunidade. Além do zinco, nós temos hoje um grande elemento para aumentar a nossa profilaxia, que é a quercetina. O que é quercetina? Quercetina é um flavonoide que está presente na maçã e na casca da cebola, na parte externa da cebola. Então, aquela parte que joga fora da cebola, que é quebradiça, aquilo ali é rica em quercetina. E a quercetina tem uma função importante. Ela ocupa exatamente os receptores ACE2. O que é receptor ACE2? É o receptor do coronavírus. Então, o coronavírus na célula ele vai direto para um receptor chamado ACE2 e a quercetina ela vai antes do coronavírus, ocupa esse espaço e quando o coronavírus chega lá, não tem espaço para ele entrar dentro da célula. Então, ela está presente na maçã. E pode-se manipular a quercetina também, geralmente é 300 a 400 miligramas. É importantíssimo a quercetina porque está na maçã e é um produto barato alimentício. Todo o Brasil você come maçã com muita facilidade. Então, aquela parte de dentro da maçã, o miolo branco da maçã é rica em quercetina. E a parte externa, se você é uma dona de casa que está aí, joga fora a casca da cebola, não joga. Pega aquela casca, amasse ela, bote no arroz, não cozinhe, porque senão perde a força da quercetina. E a quercetina vai ajudar a ocupar os espaços que estão lá para que seria o espaço para o coronavírus. Então, é muito importante você usar a quercetina nesse processo. E está no alimento. Então, assim, nós temos alimentos baratos aí, zinco, nós fizemos aí, falamos da castanha e do espinafre, e da quercetina nós temos aí a maçã, principalmente a maçã. Tem até uma frase americana que diz: se você comer uma maçã por dia, você nunca vai ao médico. A maçã é imprescindível para tudo. Então, a maçã e a casca da cebola. Então, sim. Então, nós falamos da vitamina D, vitamina C... Não, desculpe. Vitamina D, zinco e quercetina. Vitamina C. Vitamina C, todo mundo lembra da vitamina C da nossa mãe. Tá gripado, cama, vitamina C. A vitamina C é imprescindível também. Por quê? A vitamina C aumenta muito a imunidade e aumenta também a força dos macrófagos para matar o Covid. Onde é que está presente? Presente nas frutas cítricas. A campeã de todas, a acerola. Nós precisamos por dia de 2 a 4 gramas de vitamina C. E é interessante, pastor JB, que o nosso metabolismo hepático, ele não produz mais vitamina C. A gente ocorreu uma mutação, só 10 a 20% da população do mundo produz vitamina C, como o cachorro. O cachorro não gripa nunca. Se você tem um cachorro em casa, você não vai ver ele tossindo nem nunca. Por quê? Porque ele tem muita produção de vitamina C. O ser humano não produz mais vitamina C, então tem que todo dia ser incorporado vitamina C no nosso organismo. A acerola, se você pegar 10 acerolas, vai equivaler a 1 grama. Só que no alimento o dia todo você não consegue colocar para dentro 3 a 4 gramas. Então o ideal é usar aqueles vitamina C efervescentes, porque ela estimula a você ter pelo menos a manutenção do nível de vitamina C no corpo. Então, em resumo, essas são as vitaminas que vão aumentar a nossa imunidade. E agora nós descobrimos, nós estamos usando no nosso paciente, que é o beta-glucan. Beta-glucan está presente na aveia, então eu estimulo você a comer muita aveia. Tem gente que não gosta de aveia, mas a aveia é importante porque tem uma substância chamada beta-glucan. E o beta-glucan, ela foi descoberta há muito tempo, né? Uma substância imunomoduladora, é um polissacarídeo, desde 1890, para você ter ideia. Está presente na levedura de cerveja e na aveia, né? Ela é absorvida a nível intestinal e aumenta muito o macrófago, aumentando assim o fenômeno chamado aumentando a imunidade. Então, o beta-glucan, por exemplo, existe medicação, inclusive suplementos que vendem na farmácia com beta-glucan. Então, esses são os que aumentam a imunidade mesmo. Então, nós vamos agora entrar para a ivermectina. Aí, a ivermectina, ela já tem uma ação interessante, porque agora saiu uma pesquisa muito interessante,
que a ivermectina ela atua inibindo principalmente 3 proteínas. Proteína 3CL proviral, proteína PL proviral e a SUD. A SUD é exclusiva do COVID. Então, o que faz a SUD? SUD é uma proteína liberada pelo coronavírus. O que ele faz? Ele destrói a imunidade para que você fique totalmente enfraquecido. Então, o coronavírus entra no nosso sistema, libera essa proteína chamada SUD e destrói a nossa imunidade. O coronavírus libera também essa proteína, que não é exclusiva dela, que bloqueia a ação da ubiquinina. Olha só que coisa interessante. A relação, olha só que coisa interessante. A ubiquinina é que vai dar energia ao corpo. Olha como o Covid é ruim, JB. Entenda o raciocínio fisiológico. Ela libera essa proteína PL proviral, que bloqueia a ubiquinina. E exatamente a ubiquinina é o quê? Coenzima Q10, que é a enzima que eu vou falar no pós-Covid, que eu estou usando nos meus pacientes, está tendo resultados fantásticos, que é exatamente colocando energia no corpo, porque o Covid ele vai lá dentro da mitocôndria e destrói através da proteína PL proviral a ubiquinina. Aí diminui a energia, o camarada fica sem energia, sem sistema de defesa e sem energia. É como se você entrasse dentro de uma fábrica e desligasse um gerador e desse um remédio para todos os funcionários dormir. Aí o camarada não aguenta, não. Se for um idoso, meu amigo, ele é destruído. Aí o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer o contraponto. O contraponto para estimular exatamente a produção da ubiquinina é a coenzima Q10, que eu vou falar no final. Essa é a surpresa da live. Essa live aqui vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre a coenzima Q10. E é interessante observar que, além da ação dessa proteína PL pré-viral, o vírus ele libera a proteína 3CL proviral, que inativa o interferon. Doutor Albert, o que é interferon? É a primeira linha de defesa do nosso corpo. É o soldadinho mais fraco, mas em compensação são os mais corajosos. Ele vai direto para o Covid. Aí o que acontece? Esses soldados eles vão ficar enfraquecidos com a ação do Covid. O que vai acontecer? O que a ivermectina faz? Olha só que coisa maravilhosa que é a ivermectina. Ela age exatamente bloqueando a ação dessas 3 proteínas. Proteína PL proviral, proteína 3CL proviral e a SUD. Então, o que vai fazer a ivermectina? Ela vai diminuir a ação do Covid, principalmente aumentando a energia, porque ele vai fazer o contraponto. Ela vai aumentando a defesa, porque vai dar força às primeiras células, que são as interferões, e vai eliminar a SUD, porque a SUD diminui a imunidade. Então, de cara, a ivermectina aumenta a imunidade. Ponto número 1. O outro ponto número 2 da ivermectina é que ela atua exatamente numa proteína chamada importina, que é uma proteína que importa o Covid de dentro do citoplasma para o núcleo. É como se fosse uma casa. A casa tem a sala e a cozinha. O objetivo do vírus é entrar na porta da casa, passar pela sala e entrar na cozinha para se multiplicar a nível de lisossomo. O que a ivermectina faz? A ivermectina fica na sala esperando o Covid chegar. E lá tem um transportador chamado importina. Então, quando o Covid entra na sala da célula, ele bloqueia essa proteína e faz com que o vírus não chegue na cozinha. Então, essa é a vantagem. Inclusive, você perguntou aí sobre a hidroxicloroquina. A vantagem da ivermectina sobre a hidroxicloroquina é exatamente essa. A hidroxicloroquina age a nível de núcleo. Ela muda o pH de 4 para 6. Isso faz com que só haja a nível de núcleo. Enquanto que a ivermectina não, ela age antes de entrar na célula e também no citoplasma. Então, ela ganha uma etapa, na verdade, na frente da hidroxicloroquina. Então, como é que eu uso? Você perguntou, como é que eu uso a ivermectina? Ivermectina na profilaxia eu uso a cada 7 dias. Por quê, doutor Albert? Porque é o seguinte, o tempo de vida no sangue, no plasma da ivermectina são 12 dias. O meu protocolo inicial eu usava 10 dias, só que eu resolvi aumentar agora, no último mês, por conta da segunda onda, e eu uso dos meus pacientes a cada 7 dias. Eu marco um dia, por exemplo, domingo, dia de eu ir para a igreja. Aí eu tomo lá a ivermectina, um comprimido a cada 30 quilos. Então, se você tem 90 quilos, toma 3.
a cada uma semana. Isso vai fazer com que ela fique no plasma sanguíneo nesse período. Ah, doutor, pode mexer com o fígado? Não mexe com o fígado. Pode mexer com o intestino? Não mexe com o intestino. Eu vou explicar por quê. A ivermectina, essa é uma pergunta que todo mundo faz. Ah, eu vou destruir meu fígado tomando toda semana ivermectina? Não destrói, porque apenas 5%, 4% vai para o fígado. 1% vai para o rim e 92% fica no intestino. E no intestino ela não vai mexer em nada, porque no intestino é só bactéria. Então, e a ivermectina mexe com vírus. Então, ela não mexe com nada. Não tem a contraindicação é exatamente só mulheres grávidas que têm abaixo da 12ª semana. E a outra contraindicação é paciente, criança abaixo de 15 quilos. Só isso mesmo, o restante é tranquilo. Incrível. Então, nós estamos falando aqui de profilaxia, recapitulando aqui, nós temos 4 substâncias importantes para você fazer o seu cuidado da saúde, antes que tenha o vírus, na fase 0, que é a vitamina C, a vitamina D, a quercetina e o zinco. Estamos falando da ivermectina a cada 7 dias, a cada 30 quilos, um comprimido. E caso a pessoa teve sintomas, já é um outro protocolo, então, doutor? Agora é outro protocolo. Então, nós temos... Fase 1, nós vamos trabalhar com hidroxicloroquina ou com ivermectina e azitromicina. Esse é o protocolo precoce? Na verdade é o seguinte. Primeira coisa que você tem que observar, nós estamos saindo agora da fase 0. Fase 0 é sem sintomas. Vamos entrar na fase 1 e 2. Qual a diferença da fase 1 para a fase 2? A fase 1, geralmente os sintomas são mais leves. Geralmente é perda de paladar, perda de olfato. Há uma mistura grande hoje, dor no corpo, né? A tosse geralmente é seca. Quando você vai para a fase 2, você já começa a evoluir a tosse. É uma tosse mais agressiva, muito agressiva. Então, assim, o diferencial da fase 1 para a fase 2 é tosse. A febre e o calafrio, ela pode ocorrer tanto na fase 1 quanto na fase 2. Na criança, é importante observar que é diferente dos sintomas do adulto. A criança, ela geralmente, JB, ela tem o quê? Ela tem diarreia. E é muito comum vômito também. Então, se sua criança está tendo diarreia, provavelmente é Covid. O adulto tem pouca diarreia, mas a criança tem muita diarreia. Então, é interessante observar isso. Essa fase 1 e a fase 2, você não pode deixar evoluir. Então, aí você está começando a ter um sintoma. Você vai para uma festa, no outro dia você começa a ter sintomas. O que acontece? Você tem que ter cuidado. Ah, não, vou fazer teste de sorológico, PCR, aquele negócio todo para diagnosticar. Não espere. Comece a se medicar imediatamente. Vá ao médico, obviamente, é o seu especialista, ele vai passar a medicação. Então, a medicação geralmente é sintomática, toda essa questão. E o que a gente faz? Inicialmente, a gente faz a ivermectina, né? A gente faz 3 dias consecutivos, um comprimido a cada 30 quilos, 3 dias consecutivos de ivermectina, porque é o ciclo de 72 horas para matar o Covid. Nós associamos a azitromicina, um comprimido por dia, e nós associamos também a prednisona. E a partir do 5º dia de sintomas, nós utilizamos agora no nosso protocolo um anticoagulante. Para quê? Porque nós sabemos que a doença, além de inflamatória, ela gera um processo coagulativo. Então, a gente geralmente usa um medicamento à base de heparina, um heparinizante, enoxaparina, injetável ou oral. Ou então até o AS mesmo. Então, é interessante se usar a partir do 5º dia isso aí para evitar a evolução da doença. Fazendo isso, você vai dar um sossego para que o Covid não chegue ao pulmão, porque esse é o grande problema. O problema do Covid é exatamente esse. Ele entra nos alvéolos pulmonares criando uma gosma, né? Isso tem observado nas necrópsias e gerando asfixia. Isso é causado principalmente por conta da ação das bradicininas, que são substâncias inflamatórias que aumentam a vasodilatação e aumenta a quantidade de líquido excessivo extracelular. E esse líquido excessivo, ele produz uma substância chamada ácido hialurônico a nível de pulmão, e você morre encharcado. É como se fosse com falta como se fosse afogando na água.
Então, esse mecanismo ocorre principalmente pela ação da bradicinina. Então, gera essa asfixia. Então, não pode deixar a chegar à asfixia. Por isso, tem que matar o COVID na fase 1 e na fase 2 com essa medicação. Então, nós temos aqui a profilaxia, fase 0, onde você não tem sintomas. Então, você quer se prevenir, você usa vitamina D, vitamina C, quercetina e zinco. Entramos na fase do sintoma. Começou os sintomas, não espere o resultado do exame para começar a tratar. Entra com ivermectina durante 3 dias, está com sintoma 3 dias, um comprimido a cada 30 quilos. Temos aí a azitromicina para evitar o dano pulmonar, qualquer infecção nesse sentido. Continuamos com o zinco. O senhor falou agora sobre o corticoide. O corticoide não é somente depois do 5º dia de sintoma, porque ele se confunde. É boa pergunta essa. Na verdade, a doença inflamatória, porque é o seguinte, pelo cálculo, o que o vírus faz? O vírus é muito inteligente. Ele passa 5 dias se replicando. Só vai ter sintomas a partir do 5º dia, quando ele entrar no sistema, nosso organismo. Então, tem médicos que preconizam que tem que começar a prednisona só a partir do 5º dia de sintoma, mas eu não. Por quê? Eu conto a partir do... Porque na hora que ele começa o sintoma hoje, ele já está no sangue 5 dias. Então, você não pega o COVID hoje e amanhã tem sintoma, não. Esse é que é o problema do COVID. Por quê? Na hora, JB, que você pegou o COVID lá, foi para a igreja, veio para casa, você não tem sintoma, passa 5 dias passando o vírus para sua família toda. Esse é que é o grande problema do COVID, a multiplicação. Você não vai ter sintoma, vai ficar conversando com sua esposa, trocando talher, prato, tal, dormindo na mesma cama. Aí, o que eu acho? O que eu preconizo com meus pacientes? Eu uso a prednisona do primeiro dia do sintoma. No 5º dia pós-sintoma é que eu uso o anticoagulante. Então, esse é o meu protocolo que eu uso e tem dado certo. Eu não espero chegar o 5º dia para usar a dexametasona. Inclusive, eu uso 5 dias a prednisona, né, que é a dexametasona. Então, diante disso, eu já desinflamo, porque quando o paciente está com sintoma, ele já está inflamado. E a ação da prednisona é exatamente gerar um processo anti-inflamatório. Você sabe que eu digo sempre, as pessoas ficam até com raiva de mim dizendo, o vírus não mata. E eu continuo dizendo, o vírus não mata. O vírus faz ele acende, ele liga a chave. Mas, na verdade, quem vai matar são 2 coisas. É a inflamação do corpo e o processo coagulativo. Por isso que é papel fundamental a prednisona para desinflamar o corpo e o anticoagulante, que usa a partir do 5º dia do sintoma. Então, em resumo, o que eu faço? Primeiro dia de sintoma, uso os 3, azitromicina, prednisona e ivermectina. E a partir do 5º dia, eu associo exatamente com o anticoagulante. Importantíssimo. Porque eu já tenho 5 dias de vírus dentro do meu corpo, como eu disse. Quando o vírus entra, ele passa 5 dias. Depois do 5º dia, no 6º dia, que vai aparecer o primeiro sintoma, e você já multiplicou aí para muita coisa. E outra coisa importante aqui, viu, JB? É pensar na sua família. Quando você pega a COVID, a tendência é todo mundo pegar da sua casa. Então, é importantíssimo você colocar que é um novo protocolo. É o protocolo contactante. Quem é o contactante? É aquele que tem contato com um camarada que está com uma suspeita que tem COVID. Então, esse contactante, que é seu esposo, seu filho, tem que usar somente a ivermectina por 3 dias. Ela não faz o tratamento completo com azitromicina e prednisona, porque ela não tem sintoma ainda. Mas a ivermectina vai fazer com que ela não saia, ela não evolua de fase. Então, o contactante, isso é uma data importante, tem que usar a ivermectina 3 dias. Incrível. Doutor, mais uma informação importante. Às vezes a doença ela é silenciosa com relação aos danos causados no pulmão. Todos que tiverem sintomas teriam que fazer a tomografia do tórax? É uma boa pergunta. Não, a preocupação. O problema é todo o seguinte: todos que vão ter sintoma vai sair aquele padrão vidro fosco de 10 até 50% do padrão. Isso não vai mudar a conduta. Se você tem, porque a tomografia é um exame chato, caro, difícil acesso. Então, o que eu preconizo meus pacientes? Não se preocupe com tomografia, isso não vai evoluir a conduta.
Se tiver com tosse, geralmente tosse eu uso codeína, que é uma medicação para diminuir a tosse, porque a tosse é o mais chato do Covid. Não é a perda de paladar, é a tosse. Você passar o dia tossindo é a coisa mais chata do mundo. Primeiro você vai contaminar todo mundo ali. Tosse aqui na mesa, tosse não sei onde. Então, geralmente eu uso codeína, que é um remédio que precisa do médico prescrever, porque ele precisa de controle especial, que é um remédio melhor hoje para a tosse. Geralmente a gente usa uma vez por dia. Então, o que acontece? Usa-se a codeína. O que acontece com relação ao paciente que está com problema pulmonar? O problema pulmonar só se realmente tiver com insuficiência respiratória. Então, é interessante ter um oxímetro. O oxímetro você compra em qualquer local, qualquer farmácia, que é um aparelhozinho que você vai medir o nível de oxigênio do seu sangue. Então, essa saturação é importante evoluir, avaliar. Se você tiver no oxímetro níveis abaixo de 94, por exemplo, vai ter que fazer, é bom fazer a tomografia para ver se o pulmão está sofrendo, porque vai provavelmente precisar talvez de uma internação. Mas se tiver níveis acima de 95, 96, fica tranquilo aí, só usando a medicação, sem estresse, até realmente evoluir, tá bom? Para melhorar. Sim. Doutor, vamos passar aqui para a fase pós-Covid, né? Nós tivemos aí, as pessoas tiveram um dano pulmonar, elas tiveram vários sintomas, ficaram com tosse, cansadas, febre, essas coisas. Passou o momento aí do Covid. Existe um protocolo pós-Covid que as pessoas têm que observar, como exames periódicos de sangue. Você falou aí da coenzima Q10. Algumas pessoas reclamam de alguns distúrbios depois mesmo do Covid ter passado, que fadiga. Algumas pessoas sofreram com erupções cutâneas, problemas de pele. Algumas pessoas apontam ainda para alguns desconfortos pulmonares, como falta de ar, mesmo depois de ter passado a situação do Covid. Elas ainda apresentam algumas situações, inclusive na esfera emocional. Parece que o vírus também ataca o sistema nervoso central. Algumas pessoas entraram em algum estado depressivo, algumas referências existem sobre problemas posteriores emocionais. Existe um protocolo para poder ajudar essas pessoas? Sim, existe. Existe, nós estamos começando agora, é algo super novo. É exatamente isso. Eu digo sempre que o principal sintoma pós-Covid, eu poderia dizer o seguinte: nós temos dois períodos interessantes que você tem que observar. Quando você começa o sintoma leve ou moderado, você vai levar mais ou menos 14 dias para não contaminar mais ninguém. Então, depois do 14º dia, geralmente 2 semanas, você não vai contaminar ninguém, você pode falar à vontade. Mas nesse período de 14 dias, se for o Covid leve e moderado. Se você precisar de uma UTI, isso vai demorar mais, 21 dias. Né? Então, vão ser 3 semanas. Então, vamos lá. 2 semanas para Covid leve e moderado e 3 semanas para Covid mais agressivo, que é o paciente que precisa ser internado. A partir desses datas, ele não vai contaminar mais ninguém. Então, vai começar exatamente o pós-Covid. A gente chama de ressaca. É como se fosse uma festa de Natal, de Ano Novo. Você bebesse muito e você vai ter a ressaca pós-festa. A festa do Covid no seu corpo vai dar uma ressaca. Essa ressaca, nós não temos tempo determinado para concluir ele. Ainda não tem pesquisa que diga 1 mês, 2 meses. Tem gente, dependendo do sistema imunológico, e dependendo, vai demorar 1 mês de ressaca aí. Vai demorar 20 dias, vai demorar. Como é que vai funcionar essa ressaca? O Covid, como eu disse, ele ativa a proteína PL proviral, que bloqueia a ubiquinina, que é o mesmo nome da coenzima Q10. Doutor Albert, o que é coenzima Q10? A ubiquinina, ela na verdade é a coenzima Q10. Quando entra na mitocôndria, ela é um cofator que vai dar energia ao nosso corpo e se transforma em ubiquinol. O ubiquinol é a própria coenzima Q10. Então, a coenzima Q10, geralmente, ocorre uma queda muito vertiginosa em pacientes que usam remédios para baixar colesterol.
Então, por exemplo, aqui, muita gente na live usa as simvastatinas da vida, que são remédios que baixam colesterol. E ocorre uma depressão da coenzima Q10. A coenzima Q10 ela está presente nos músculos que precisam de energia. Coração, passa 24 horas batendo. Músculo como um todo do nosso corpo, para ter força. O rim e o cérebro. Isso tudo promove processos depressivos, processos cardíacos e fadiga no corpo. E a insuficiência renal. Então, daí, a consequência do Covid no corpo é insuficiência renal, insuficiência hepática, problemas depressivos e problemas cardíacos e problemas musculares. Só que a pessoa só sente a problema muscular, porque é o sintoma mais próximo, que é exatamente a fadiga. Você não vai sentir a fadiga cardíaca. A fadiga cardíaca você vai ter como consequência depois, um infarto, outra coisa. A insuficiência renal também. Daí a importância hoje de você estar aprendendo nessa live algo exclusivo e inédito, que é exatamente isso. O problema pós-Covid chama-se fadiga das mitocôndrias. O que é mitocôndria? A mitocôndria é uma pilha. Nós temos uma pilha em cada 2,5 milhões de pilhas no nosso corpo. E essas pilhas precisam de serem reativadas. O que reativa? Coenzima Q10 e pirroloquinolinoquinona. Esse nome é um nome muito difícil que eu passei muito tempo para decorar. Que a gente chama de PQQ, que é a nova vitamina. Né? A pirroloquinolinoquinona, ela estimula as mitocôndrias. Então, ela aumenta a energia vital, diminui a fadiga crônica e diminui os danos do estresse. Então, existe a forma de manipulação da PQQ, é só entrar na internet você vai ver, PQQ, pirroloquinolinoquinona. Onde está a pirroloquinolinoquinona? No kiwi. Então, toda noite compre kiwi. Doutor, é muito caro kiwi. Tudo bem, não pode comprar o kiwi, compra onde está presente a pirroloquinolinoquinona, é no kiwi. E a coenzima Q10 está presente no abacate, no brócolis, no espinafre, na maçã e na sardinha. Então, esses 5 alimentos, eu digo sempre, a minha teoria, JB, é o seguinte, é de Hipócrates. Hipócrates disse, 2.000 anos antes, é o pai da medicina, 2.000 anos antes de Cristo, Hipócrates já dizia essa frase, faz do teu alimento o teu remédio. Então, muitas vezes a gente está utilizando o alimento no efeito contrário, comendo um veneno, aí não faz dele remédio. Então, eu estimulo você a ganhar energia comendo abacate, brócolis, espinafre, maçã, sardinha e principalmente o kiwi. Existe também o natô, só que o natô é uma comida japonesa, não tem aqui, quase você não encontra o natô, que é uma proteína de soja japonesa, que é rico também em pirroloquinolinoquinona. Então, a coenzima Q10 é fundamental nesse processo, para evitar o quê? Fadiga no rim, levando à insuficiência renal, fadiga a nível cardíaco, levando à depressão cardíaca, principalmente os pacientes que usam remédios para baixar colesterol, que é as simvastatinas. Todo paciente que usa simvastatina tem que usar coenzima Q10, senão o coração dele vai sofrer infarto no futuro. Né? Ele vai estar baixando o colesterol, mas em compensação o coração, os cardiomiócitos, que são as células cardíacas, vão estar enfraquecidas. Então é importante usar a coenzima Q10. Olha só, a minha esposa, eu vou dar experiência prática. Você conhece muito bem a doutora Carla, deputada federal. O que acontece? Ela pegou o Covid e eu tive uma experiência agora em Brasília, quando eu estava aí com vocês. E ela estava muito ruim no primeiro dia. E eu disse, vou fazer uma experiência com você, com a coenzima Q10. Impressionante a ação da coenzima Q10. Ela disse, eu não vou sair de casa aqui do apartamento, porque eu estou sem energia, totalmente fragilizada. Eu já estava com 10 dias mais ou menos de pós-Covid. E eu disse, vou usar a coenzima Q10. Usei coenzima, ela começou a suar em meia hora, ganhou uma energia tão fantástica que hoje ela disse, nunca mais eu vou deixar de usar a coenzima Q10. Então, assim, é uma medicação, não é uma medicação, é um suplemento que temos no nosso corpo e a tendência dele é cair, né? E outra coisa importante, que ele aumenta a produção de energia, você fica energizado o dia todo. Ele diminui o colesterol e triglicerídeo, tem uma função importantíssima, diminui radical livre, diminuição dos riscos de depressão, que você falou aí. Ela tem uma ação tão importante que diminui os transtornos bipolares, depressivos, que exatamente é muito comum no pós-Covid.
tem uma ação a nível de neurônio, músculo, rim e coração. Isto é, eu vou fazer depois daqui uma live exclusiva só de coenzima Q10, porque a população do Brasil precisa conhecer esse suplemento para mudança de estilo de vida pós-Covid. Incrível, doutor. Doutor Albert, muito obrigado aí pela sua participação. Eu também estou empolgado para poder ajudar as pessoas nesse momento aí de tanta desinformação, né? A gente está vivendo um momento assim de tanta escuridão, onde tantas informações truncadas estão atrapalhando o tratamento, né? O tratamento precoce, essas chaves, né? De você se adiantar profilaticamente e proteger as pessoas também na ativação do seu sistema imunológico. E também princípios bem simples, né? Como uma suplementação em coenzima Q10. Você que está aí nos assistindo, vá a uma farmácia de manipulação, peça uma suplementação, ou compre o kiwi, coma kiwi todos os dias, o que você puder fazer nesse sentido. Se informe mais, porque a palavra escuridão tem a ver com ignorância, a palavra ignorância tem a ver com escuridão, a palavra conhecimento tem a ver com luz. Conhecereis a verdade vos libertará. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E algumas instruções simples, né, podem mudar, aperfeiçoar e quantificar, dar a você qualidade de vida. Doutor Albert, muito obrigado. Você está aí no Rio Grande do Norte, imagino. Grata satisfação em poder recebê-lo aqui na minha live. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, JB. Você é um amigo aí, um irmão, e com certeza nós estamos de volta aí em Brasília. Carla está aí toda semana e nós vamos estar em breve se encontrando aí na sua igreja. É um privilégio conhecer você, o seu conhecimento, o seu amor ao Brasil, seu amor aos seus membros e congregados da sua igreja. Isso faz com que abrilhante a sua personalidade de generoso. Então, isso eu acho que a gente, nesse momento, no momento em onde cai 3 aviões por dia no Brasil de mortos, nós precisamos das mãos e aqui estamos à disposição. Para no futuro, nós estamos aí de volta aí com outra live. Eu estimulo vocês a entrar no nosso canal do YouTube, que tem muitos vídeos, tem mais de 50 vídeos explicando. E essa semana eu vou fazer uma live específica pós-Covid. E lá o nosso canal é Carla, que é o nome da minha esposa, Carla e Albert Dixon. O canal do YouTube, lá tem vídeos bem interessantes para que você possa aprender lá um pouquinho também. Eu agradeço de coração, que Deus abençoe, continue com esse coração grato aí, que você vai ser cada vez mais abençoado, pastor. E em nome da minha esposa, que está ali atrás, que está lá dentro, preparando o almoço aqui, doutora Carla, que é deputada, manda um abraço para você e que ama você de coração e sua família. Um abraço, doutor Albert. Muito obrigado. Um abraço na doutora Carla e... querendo Deus, nos vemos aqui em Brasília em breve. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Pessoal, muito obrigado por você participar da nossa live. Eu quero dizer a você que essa live estará no meu canal do YouTube, salvo, de hoje para amanhã. Você pode revê-la no meu canal, JB Carvalho, no YouTube. E também dizer a você que essa semana eu vou estar sempre aqui ao meio-dia, falando com profissionais de saúde, esclarecendo pontos, inclusive dúvidas. Se você tiver dúvidas sobre esse assunto, mande para nós, nós vamos passar para esses profissionais, essas pessoas que estão na linha de frente, na vanguarda da luta contra esse ataque que estamos sofrendo, que é essa pandemia, e nós vamos procurar responder durante a semana. Entre no nosso canal do YouTube, JB Carvalho, acesse essa live mais tarde e durante a próxima semana eu vou estar aqui, vou procurar sempre estar ao meio-dia com outros médicos, outros profissionais de saúde. Eu agradeço a você pela sua participação. Tenha um ótimo sábado. Deus te abençoe.